Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para trazer o seminário A Arte de Viver em Paz, que é um seminário criado pela Universidade Internacional da Paz, muito conhecida como Unipaz. A Unipaz, ela é a terceira universidade da paz no mundo, ao lado de Tóquio e da Costa Rica. Ela foi criada por um decreto governamental em Brasília no ano de 87. Desde então, ela é inteiramente consagrada à tarefa de criar e multiplicar uma pedagogia da paz, a partir da abordagem holística da realidade. Holística significa totalidade, vem da palavra holos, que é uma palavra grega que significa o todo. Então, a ideia é justamente essa, é da gente trabalhar com a totalidade da realidade. E nisso, a Unipaz parece muitíssimo com a Sociedade Teosófica, pois tem também os seus principais objetivos o estudo comparado das tradições espirituais, ciência, filosofias e arte. Então, depois de séculos, a educação para a paz, enfim, começa a florescer nesse planeta, pois apesar de todos os conflitos que ainda afligem a humanidade, nós temos um verdadeiro interesse por esse assunto em diversos setores da atividade humana. Pierre Weil, ele foi o nosso fundador da Unipaz aqui no Brasil, e ele é criador de várias metodologias de educação para a paz. Esses métodos se inspiram em conhecimentos acumulados por diversas culturas e tradições, buscando o entendimento entre as pessoas, estados e nações, ajudando a diminuir o preconceito e a intolerância, propiciando um estado de busca pela fraternidade e pela paz, que é uma coisa tão importante nos dias de hoje, né? Pode passar, Jorge. Então, nós vamos ver como é essa metodologia. Primeiro, eu vou fazer uma recapitulação rápida da primeira parte que a gente já viu, mas só para vocês refrescarem a memória. A gente começa esse seminário perguntando para as pessoas: você está em paz? Tem paz no mundo? Onde começa a paz? E aí existe uma troca de conhecimentos e cada um vai falando, né, um pouco sobre si mesmo, sobre o que ela acha em relação ao mundo nesse momento que estamos vivendo e onde começa a paz. Aí a ideia é que as pessoas entendam que a paz começa na mente das pessoas. E a partir da mente é que, através dos nossos pensamentos, eles vão se transformar numa emoção e depois em ações que a gente coloca no mundo. Então, é muito importante que a gente tome essa consciência de que, para que a gente tenha paz, a gente precisa transformar os nossos pensamentos. Senão, a gente nunca vai alcançar essa paz que a gente tanto deseja. O próximo, Jorge. A gente tem uma historinha que eu gosto muito, que é essa historinha do beija-flor. A historinha do beija-flor é a seguinte: era uma vez um incêndio na floresta. Todos os animais fugiam desesperados. Um beija-flor fazia uma coisa diferente. Ele pegava com o bico gotas d'água no lago e jogava no fogo. Aí os bichos vinham passando e um tatu olhou para aquilo intrigado e perguntou: Beija-flor, você acha mesmo que pode apagar um incêndio levando pequenas gotinhas do rio para o incêndio? Aí o beija-flor virou e disse assim: olha, eu tenho certeza que não, mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Então, é para a gente imaginar que esse mundo que existe aí fora é como se fosse esse grande incêndio. E nós somos esses animaizinhos desesperados tentando fugir desse incêndio. E o pequeno beija-flor é um exemplo do que nós podemos ser. Cada um de nós pode ser esse pequeno beija-flor que faz a sua parte. Então, onde quer que a gente esteja, a gente pode fazer a nossa parte pela paz. Então, é isso
que esse seminário busca despertar no pensamento e no coração das pessoas, que cada um pode ser um pequeno beija-flor e ajudar nessa construção da paz. Próximo. O mundo contemporâneo está mergulhado, imbuído numa cultura de guerra. Ele precisa ser substituído por uma cultura de paz. Essa cultura de guerra, ser substituída por uma cultura de paz. Essa frase foi de Frederico Maior, diretor-geral da Unesco, em 1993. Próximo. Aqui é um conceito da paz que é muito importante. Primeiro, a gente vê a paz consigo mesmo, a paz individual. Em segundo, a paz com os outros ou a paz social. E em terceiro, a paz com a natureza ou a paz ambiental. Então, são as três partes pelo qual o nosso seminário ele é dividido para que a gente entenda que é importante a gente trabalhar todas essas instâncias da paz. Não adianta só a paz individual, ou só a paz social, ou só a paz ambiental. É muito importante que a gente veja que a paz ela é construída por todas essas partes, que são interdependentes e estão interligadas o tempo todo, né? Vamos lá, o próximo. Isso aí eu vou passar rapidamente, porque fica muito longa e eu quero me focalizar mais na segunda parte. Pode passar, Jorge. Aí, esses slides estão falando da destruição que a gente está vivendo no mundo a cada hora, a cada minuto, a cada dia. Pode passar. A contaminação que existe, né? As pessoas que morrem por contaminação de falta de água limpa, água potável. É incrível no mundo quantas doenças acontecem por causa do problema de água. Se você for ver nos hospitais, a grande maioria das doenças, elas vêm por causa de água contaminada, principalmente aqui no Brasil. Pode passar. Pode passar. Pode passar, Jorge. Aí está mostrando, né, pessoas que vivem do lixo, que é uma tristeza, bilhões de pessoas vivendo com menos de $1 por dia, né? Crianças famintas, doentes, pessoas desamparadas. O nosso mundo ainda está muito longe de alcançar essa paz que a gente tanto deseja. Mulheres morrendo, né, de parto a cada ano, é uma situação muito triste que a gente ainda vive e que, infelizmente, ainda é a nossa realidade. Pode passar, Jorge. Pode passar. Pode passar. Aqui, o seminário convida a gente a pensar, né? Existem muitas soluções para todos esses grandes problemas que a gente acabou de ver. É apenas uma questão de escolha e vontade individual e coletiva. Cada minuto que passa sem a nossa decisão de agir é um precioso minuto perdido. Então, é muito importante que a gente tome essa consciência de que a gente pode ser um beija-flor e que a gente pode fazer a nossa parte onde quer que a gente esteja, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, e buscar essa comunicação sadia, essa comunicação não violenta, essa comunicação de paz. Próximo. E aqui a gente é convidado a pensar no passado da humanidade, no presente da humanidade, no futuro da humanidade. Pode passar. É um momento onde a gente para e cada um escreve, não é, coisas importantes que sentem em relação ao passado, ao presente e ao futuro da humanidade relacionado com a paz. Próximo.
Por que que o ser humano quer felicidade e obtém infelicidade? Aí agora a gente vai entender o que é que acontece, por que essa equação não dá certo, né? Vamos lá, o próximo. Então, nesse preâmbulo da Unesco, né, que foi criado em 1945, dizia o seguinte, uma grande verdade: se as guerras nascem no espírito dos homens, logo é no espírito dos homens que devem ser erguidos os baluartes da paz. Próximo. Isso é um pensamento muito sério, né, para a gente trazer isso dentro do nosso coração. Aqui a gente tem o símbolo do infinito e a roda da fragmentação. O que é essa roda da fragmentação? A gente tem a sociedade, a natureza e o indivíduo, cada uma separada da outra, né? Quando, na realidade, essa separação não existe, mas nós vivemos numa sociedade onde o nosso pensamento é fragmentado e o indivíduo, sociedade e natureza estão separados como se não fossem interdependentes e tudo interconectado. Então, homem, sociedade e natureza é uma coisa só, mas a gente vive numa sociedade onde tudo isso é fragmentado e a gente, por isso, não alcança essa paz que a gente tanto deseja. Próximo. Aqui tem uma roda, né? Essa roda da destruição, que é muito interessante a gente ver. Primeiro, foi o seminário passado, que a gente vê aqui o indivíduo, mente, emoções e corpo, né? A gente sabe, inclusive, que essa parte aqui é a parte da personalidade, que a gente estuda muito na sociedade teosófica, né? Primeiro que tudo, o nosso corpo. O nosso corpo, na roda da destruição, é um corpo com fome, é um corpo com carências alimentares, com tensões, com respiração inadequada e com uma série de doenças. Na parte emocional, a gente vive apego, raiva, ciúme, orgulho, medo, depressão, toda essa série de emoções negativas que fazem com que a gente não tenha paz. E a nossa mente é uma mente fragmentada, cheia de fantasia de separatividade, né? E de reducionismo. Nossa vida é uma vida que está pautada nessa fragmentação, nessa roda da destruição, em vez da gente entender que tudo isso é uma coisa só. Se a gente for agora para a área da sociedade, a gente vai ver a continuação dessa destruição. Em relação ao corpo, a gente tem o habitat e a economia. Vocês estão enxergando bem? Vocês estão enxergando bem? Sim, Aline. Sim? Porque Sim. você podia dar um zoom um pouquinho mais para que a gente veja as letras melhor, Jorge? Pode ser? Tem como fazer isso? Se não, deixe. Então, na parte vermelha, que é a parte ligada ao corpo físico, a gente vai ver que as condições materiais e socioeconômicas da grande maioria do nosso povo é imprópria e é, assim, uma condição de 50% da nossa população brasileira vive em estado de mais absoluta miséria, com menos de $1 por dia. Como é que uma pessoa pode viver com menos de $1 por dia? Crianças famintas, o nosso Nordeste, então, é uma coisa terrível. Então, a roda da destruição continua, além dessas carências físicas, a gente vai para a parte social e política e a gente vê violências, a gente vê conflitos, a gente vê guerras. Agora, então, a gente está num momento terrível, né? Vendo o povo brasileiro todo dividido, todo em conflito, beligerante, brigando o tempo todo, famílias, pessoas amigas de anos e anos se desentendendo.
Então, a gente está precisando muito ver como que a gente pode fazer para cooperar para que essa paz se restabeleça. E na parte da mente, a parte da cultura, a gente vê aqui, ó, nós temos leis impróprias, informações distorcidas, preconceitos, repressão de valores universais. Então, a gente vive um momento que a gente precisaria fazer uma reformulação geral, principalmente nas nossas leis, não é? As informações que estão sendo cada vez mais distorcidas, a gente não sabe realmente qual é a realidade das coisas, as pessoas cada vez mais preconceituosas e muita repressão dos valores universais, dos valores fundamentais. A parte da natureza a gente vai deixar para uma próxima palestra. Siga, Jorge, o próximo. Aqui agora a gente vê qual seria a solução, a roda da paz, né? A roda da paz, a solução seria uma mente sábia, um corpo saudável, emoções positivas como amor, alegria, compaixão, equidade. E na parte da sociedade, a gente busca um conforto essencial para as pessoas. Não precisa ser grandes riquezas materiais, mas todo mundo precisa ter uma vida digna, ter um conforto essencial, não é? Então, isso é importantíssimo. Se a gente tiver uma sociedade onde impere a cooperação, onde impere a sinergia, a gente teria a condição de ter todo mundo com esse conforto mínimo, com essa vida digna mínima, não é? Mas a gente sabe que isso não é interesse. A grande maioria não se interessa por isso, não se importa com o que está acontecendo, com 50% da população brasileira, e isso é realmente muito triste. Agora, na parte da cultura, a gente precisaria desenvolver a solidariedade, a beleza, a verdade, a justiça e, principalmente, a fraternidade, que é o nosso grande objetivo da Sociedade Teosófica e que a Unipaz irmana com o pensamento da teosofia. O próximo. Então, Pierre Weil, ele fala que para a gente atingir tudo isso é um processo de consciência. A gente só vai atingir essa arte de viver em paz se a gente conseguir ter essa visão holística, essa visão do todo, porque a vida ela é una, a vida não é fragmentada, todos nós estamos ligados, todos nós somos interdependentes e é muito importante que a gente sempre pense em indivíduo, sociedade e natureza como uma coisa só. A gente não é separado da sociedade, a sociedade é um reflexo do que são as pessoas, a sociedade é um espelho da gente, do nosso interior. E a natureza, que nós somos parte integrante da natureza, e nossos irmãos menores, que são o reino vegetal e o reino animal, sofrem com a nossa falta de consciência. Então, no nível do indivíduo, a gente precisa começar a buscar a paz consigo mesmo, que é a ecologia pessoal e a consciência pessoal. No nível da sociedade, a gente busca, não é, a paz com os outros, que é uma ecologia social, uma consciência social. E com a natureza, a paz com a natureza, que é uma ecologia ambiental e uma consciência ambiental. Para só assim a gente conseguir atingir essa paz que a gente tanto deseja. Próximo. Essa parte aí, a arte de viver em paz consigo mesmo, vamos passar mais rápido, Jorge, porque a gente já viu, né? Que é a ecologia pessoal. Aquilo que eu já falei, né? Eu falei rapidamente. O trabalho com o corpo, com as emoções e com a mente. Quer dizer, o trabalho com a nossa personalidade, que é importantíssimo para a nossa evolução e elevação espiritual. Sair dessa roda da destruição. Próximo. Aí, sair dessa fantasia da separatividade.
porque o apego e a rejeição levam à indiferença. Pode seguir. E aí a gente tem um quadro que nos ajuda muito a entender isso. Na parte da nossa mente, a separatividade imperando na nossa mente, ela vai trazer o apego ou o prazer. Mas o apego, o que é que acontece? E o prazer, os dois geram a emoção negativa do medo. Porque você tem medo de perder uma coisa que lhe dá muito prazer e você fica apegado a coisas, a pessoas, a pensamentos. Isso traz também outra emoção negativa, que é o orgulho, e também a raiva e o ciúme, isso no âmbito das emoções. Então, olhem só o que esse sentimento de separatividade na nossa mente traz para a nossa vida, que são todas essas emoções negativas, né? E que fazem o quê no nosso corpo? Geram estresse, que gera doença e que gera sofrimento. E aí a gente está criando um círculo vicioso. A seta vai e sobe de novo e faz com que a gente, de novo, se sinta separado de todas as pessoas, se sinta separado da sociedade, faça com que a gente fique frio e calculista e que a gente não se incomode com o outro, com o nosso próximo, e essa roda, não é, da destruição acontece cada vez mais e ela vai se retroalimentando e fazendo com que a gente viva infeliz e que a gente não consiga nunca sair, não é? Se a gente não busca mudar a nossa consciência, mudar os nossos pensamentos, sair dessa negatividade, a gente vai ficar estressado, a gente vai ficar doente, a gente vai sofrer e vai, de novo, essa roda vai acontecer. Já foi provado pela grande maioria, que a grande maioria das doenças, elas vêm por causa do estresse. As doenças são doenças psicossomáticas. Elas vêm por causa de emoções negativas que fazem com que a gente fique doente. Já quase está sendo provado que a grande maioria das doenças, até mesmo as doenças que vêm das bactérias e dos vírus, elas só pegam as pessoas que estão com o sistema imunológico fragilizado. Então, é muito importante que a gente consiga entender qual é esse mecanismo de funcionamento para que a gente possa sair dessa roda da destruição. Próximo. Aí a Unipaz sugere que a gente faça um relaxamento diário, e esse relaxamento pode nos ajudar muito a superar esse estresse. Pode ir para o próximo, Jorge. Então, é muito importante que a gente passe um dia tranquilo, porque esse dia tranquilo vai estimular a nossa criatividade, vai ajudar na recuperação da nossa saúde, vai evitar doenças, vai evitar que você fique sonolento o dia todo. A gente pode ficar pensando assim, meu Deus, será que relaxamento não vai fazer que eu fique sonolento o dia todo? Não, é ao contrário. Evita que você fique sonolento se você faz um relaxamento no início do dia, antes de tomar café da manhã. Ajuda a diminuir a tensão e o estresse, ajuda a preparar você para a meditação, porque não adianta você tentar meditar se você está com seu corpo tenso. Então, é muito importante você fazer uma pequena harmonização, que é um pequeno relaxamento, antes de você começar a sua meditação diária. Ajuda a melhorar a qualidade do sono, ajuda a gente entrar no sono profundo também, que é um sono que ajuda a gente a se recuperar, vai fazer com que você acesse os seus sonhos, se lembre dos sonhos. A gente sabe que os sonhos nos ajudam muito no autoconhecimento, né? Porque são mensagens que vêm do nosso inconsciente e ajuda, então, a despertar a paz.
Então, é muito importante que você veja um relaxamento, que você se identifique e faça todo dia de manhã cedo, quando você acorda, antes de você meditar, fazer a sua meditação diária, que é muito importante a gente fazer uma pequena meditação de 10 minutos, mas ela vai levar você a ter um dia tranquilo, criativo, sem estar sonolento, vai evitar uma série de doenças, vai ser maravilhoso para a sua saúde. Próximo. Aqui ele fala também da importância de uma alimentação saudável, de fazer exercício físico. Próximo. De ter paz no coração para que a gente possa lidar com essas emoções destrutivas, não é? Porque elas prejudicam muito a nossa saúde e prejudicam os nossos relacionamentos, né? Próximo. Aqui a gente está vendo, não é? Que é muito importante a gente lidar com as nossas emoções. E como é que a gente vai lidar com as nossas emoções? A gente vai liberar essas emoções, reprimindo, deixando passar? Como será que a gente deve fazer? Próximo. A gente vai aprender a lidar com essas emoções através de um bom relaxamento, através da meditação diária, através de um trabalho de reintegração com a natureza. É muito importante, a gente vive muito estressado, porque a gente vive na correria, a gente vive numa cidade com um trânsito caótico, que faz com que as pessoas fiquem estressadas, fiquem sem paciência, e tudo isso faz com que a nossa mente fique fragmentada. E para a gente ter uma mente não fragmentada, a gente precisa procurar novamente uma reintegração com a natureza, meditar, fazer relaxamento. O próximo. Para que a gente possa ter paz de espírito, né? Cultivar os valores universais, cultivar na nossa mente o sonho de um mundo melhor. Próximo. Aí a gente busca aquela roda da paz na parte do indivíduo, foi a parte que a gente já viu. Próximo. Agora vamos para a parte do nosso seminário de hoje, que é a arte de viver em paz com os outros, a ecologia social. A gente vê ali um desenho, uma ilustração do planeta Terra, e com várias pessoas formando um círculo de amor, de fraternidade. A gente vê pessoas brancas, pessoas negras, pessoas morenas, pessoas louras, pessoas orientais, indianos, de todos os tipos. É isso que a gente precisa integrar toda a humanidade numa só. Próximo. Aí já vimos a roda da destruição, vamos continuar. O próximo. O que é que a gente precisa para a reconstrução da paz na sociedade? Conforto essencial, que eu já falei, a começar pela alimentação, pela vestimenta e moradia. Simplicidade voluntária. Isso é muito importante. A gente adotar na nossa vida uma simplicidade voluntária, diminuindo o superconsumo que gera a destruição da natureza. E a gente precisa o quê? Procurar novos sistemas econômicos que resolvam a questão da miséria e da pobreza, que sejam viáveis do ponto de vista ecológico, que levem em consideração a explosão demográfica, que resolvam a questão do desemprego e que a gente veja o trabalho como fonte de alegria de viver, através do desenvolvimento de uma nova motivação profissional fundamentada na consciência da utilidade do serviço prestado aos outros, na alegria que isso propicia e nos benefícios pessoais obtidos. Então, é muito importante que a gente faça um trabalho que nos dê alegria,
que seja fonte de alegria da gente viver, que a gente tenha motivação para todo dia acordar e ir para o nosso trabalho, para realizar aquilo que a gente sente que é a nossa missão nessa vida. Então, é muito importante que a gente ajude as nossas crianças e jovens a entender que a vocação é aquela coisa mais importante que a gente pode fazer com que eles tenham na vida deles, buscar não a profissão que dê mais dinheiro, mas uma profissão que lhe dê alegria de viver. E se você está na profissão certa, essa profissão vai com certeza trazer dinheiro para a sua vida, vai trazer abundância e vai trazer prosperidade, porque você vai estar fazendo o seu trabalho com amor e com alegria. E isso traz uma energia positiva, faz com que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada e que você consiga ter um bom relacionamento dentro da sociedade e com a natureza. Próximo. Aqui a gente vê também que é muito importante o desenvolvimento de uma nova cultura organizacional holística. Então, que a gente sempre se pergunte por quê, para quê e para quem, não é? Aí, Pierre, ele dava para a gente o exemplo de uma fábrica de cigarros. Então, você vai trabalhar numa fábrica de cigarros, você primeiro tem de se perguntar por que você vai trabalhar, para que você vai trabalhar e para quem. Será que a sua consciência lhe permite que você vá trabalhar numa fábrica de cigarros? Se lhe permite, tudo bem. Se não, se você fizer essas perguntas e as respostas não forem satisfatórias, então você já sabe que aquele trabalho, aquele serviço não é para você. Então, é muito importante que a gente oriente as nossas crianças e jovens nesse sentido, né? Para que elas possam despertar da consciência, que elas tenham um espírito de cooperação e que esse trabalho ajude a despertar a consciência individual, social e ambiental. Existe, não sei se todo mundo conhece, mas existe a Declaração dos Direitos do Homem da ONU, que é um dos documentos mais fantásticos que existe e que todo mundo deveria procurar ler e procurar saber. Porque, além dos direitos, fala também dos deveres e responsabilidades das pessoas. Então, para que a gente tenha uma cultura de paz, é muito importante que a gente tenha um respeito a essa declaração dos direitos do homem da ONU. Uma cultura de paz que incentiva o despertar da beleza, da verdade, do amor, da justiça, isso é, de todos os valores universais, para substituir a violência pela sinergia e a destruição pelo respeito à vida. Substituir a violência pela sinergia e a destruição pelo respeito à vida. Isso. É porque eu não dei a pausa correta, ficou esquisito, né? Mas é isso. Você substituir a destruição pelo respeito à vida. O conhecimento das principais causas de guerras e conflitos e das causas da paz. Então, a gente precisaria ter consciência desses tópicos para que a gente possa ajudar nessa reconstrução da paz na sociedade. Próximo. Vivência social em ambiente de paz. Quando tivermos nos encontrado, eu arrancarei meus olhos e colocarei no lugar dos teus. Tu arrancarás teus olhos e colocarás no lugar dos meus. Eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus olhos. Gente, esse é um poema de Moreno, ele foi um grande psicoterapeuta, né? E é muito sério isso que ele colocou aqui. É importantíssimo você se colocar no lugar do outro. Por isso que é você tirar os seus olhos e colocar para o outro e pegar os olhos do outro e colocar para você. Para que a gente possa
ter uma comunicação que não seja violenta, uma comunicação de respeito à diversidade, de respeito às diferenças, de respeito ao outro e à forma diferente de ele pensar, de ele ser e de ele agir. Próximo. E agora eu vou convidar vocês para a gente cantar, como a gente canta lá na Unipaz. O hino da paz a gente canta em várias línguas, e é somente uma frase bem pequenininha que significa a paz em você. A gente vai cantar em hebraico, em árabe, em sânscrito, em chinês, em inglês, em francês, em espanhol e em português. Eu vou cantar primeiro em português, para poder todo mundo entender como é a música, e eu quero que todo mundo cante comigo, tá certo? A paz em você, a paz em você, a paz, a paz, a paz em você, a paz em você, a paz, a paz. Cadê você, seu Afrânio? Não estou vendo você cantar. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jorge, vamos, Jorge. Shalom Aleichem, Shalom, Shalom. Cadê você, Cristina? Me ajude. Agora em árabe. Salam salam, aleikum, salam, 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 aleikum, salam, aleikum. Eu fico emocionada, gente. Me perdoem, eu sempre choro. Vamos lá, vamos no sânscrito. Sânscrito. Om Shanti, 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 Shanti, Om. Gente, eu não estou conseguindo cantar. Não faz mal, vamos em frente que tá bom. Para mim, esse tema mexe muito comigo, com meu coração. Em chinês, quem canta em chinês? Pinam pa mi, 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 pinam pa mi. Em inglês, the peace in you, 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 the peace in you. Francês, la paix en toi, la paix en toi, la paix, la paix, la paix, la paix. Em espanhol, la paz en usted, 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 la paz en usted. E para fechar, vamos cantar de novo em português. A paz em você, a paz em você, a paz, a paz, a paz em você, a paz em você, a paz, a paz.
O próximo. Gente, eu fico muito emocionada com esse hino da paz, porque a gente canta o desejo da paz no outro, não é? Em todas as línguas mais importantes desse planeta, e que a gente consiga, que os nossos grandes mestres possam trazer essa paz que a gente tanto precisa, não é? Na nossa sociedade, que a gente tenha uma vida social mais digna e mais justa para todos, que a gente possa trabalhar na cooperação e na sinergia, com solidariedade, beleza, verdade, justiça e, principalmente, fraternidade. O próximo. O próximo. O próximo, gente, já fica para o nosso próximo seminário. Eu vou ler agora, para terminar, para vocês, um texto que eu escrevi, né? Se eu conseguir ler, porque eu estou muito emocionada, eu me emociono muito com esse tema, me emociono muito com tudo isso, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil do nosso planeta, e a gente precisa muito de união, da gente estar forte, da gente estar orando para que essa paz realmente possa acontecer. Então, o texto que eu escrevi é esse aqui. Violência se aprende, assim como as bases para a paz também. Se queremos buscar a paz nas nossas relações sociais, é necessário verificar como se está disseminando, ensinando e legitimando a violência. Verificar quais são os mecanismos e graus de eficiência que estão sendo usados. Precisamos, na nossa sociedade, desaprender a violência. Porque a violência, ela é a negação do outro. Uma negação que leva a outra, mais outra, mais outra, e assim se constrói uma corrente de violências. Como é que nós podemos quebrar essa corrente? Podemos, então, dizer, praticando a cultura da paz. Mas o que é a paz? Paz não é a ausência de conflitos. A paz se constrói também no conflito, que nasce da diversidade, da diferença, da maneira heterogênea de ser da humanidade. Não existe paz duradoura sem o conflito, pois é daí que nasce o diálogo e a possibilidade de entendimento. A violência nasce da palavra que não foi dita. A paz, ela precisa ter voz. Se não houver liberdade para a manifestação das vozes, inclusive as discordantes, o campo para a violência estará aberto. Então, a gente está vendo um momento que as vozes discordantes estão sendo perseguidas e a gente não pode deixar isso acontecer. Numa democracia, todas as vozes são bem-vindas, para que haja o diálogo, para que haja o entendimento. Senão, a gente vai construir uma sociedade cada vez mais violenta. A gente precisa construir pautas éticas e políticas em todas as dimensões da convivência. Isso se tornou imperativo nesse momento que a gente vive. E é urgente, mais do que toda a correria para a formação profissional, visando o ingresso no mundo do trabalho a qualquer preço. Os valores do respeito às diferenças, da liberdade de expressão, da justiça social, dos direitos humanos, entre outros, nunca se desatualizam na construção civilizatória. No terceiro milênio, a humanidade ela já está apta para observar os princípios de solidariedade e fraternidade, visando uma melhor distribuição das riquezas material e imaterial. E mais ainda, proporcionar a todos o acesso a uma vida digna e a uma vida cidadã.
Porém, esses objetivos eles só serão alcançados por meio de uma educação que inclua uma nova ética na educação das crianças e dos jovens. Uma ética que privilegie a todos, sem distinção de raça, sem distinção de credo, de classe social, que inclua o respeito e o amor aos reinos da natureza, que são os nossos irmãos menores. E, finalmente, o respeito ao planeta com toda a sua biodiversidade. Esse é o grande desafio para pais, educadores, líderes e comunicadores contemporâneos, que é, sem dúvida, uma educação centrada em valores que sejam libertadores e emancipadores. Uma educação para a cidadania, uma cidadania para todos, solidária e igualitária. Onde todas as nossas crianças têm o direito a um lar seguro, amoroso, com pais que possam oferecer uma educação satisfatória, uma vida digna e um lar feliz para elas. Uma nação que não cuida das suas crianças e jovens está fadada ao caos e à desordem. Esse cuidado é a base para uma nação próspera e socialmente sadia. Queridos, muito obrigado. Eu abro agora para perguntas.